coisa mais importante. Não pode haver coisa mais importante para uma criação do que o motivo que levou o Criador dela a criá-la. Todo Criador, sem exceção, cria pelo que a sua criação produz. A caneta, por exemplo, foi criada pela escrita que produz. A lâmpada foi criada pela luz que produz. E assim por diante. Cada criação tem a sua função como tal. Um detalhe: o que uma criação produz deve sempre servir quem a criou. A escrita que a caneta produz, por exemplo, deve servir o homem que a criou. Não tem lógica dizer que a escrita da caneta deve servir ela mesma. Pior ainda é dizer que o ser humano, que é o criador da caneta, que deve fazer a vontade da caneta, pois o raciocínio lógico diz exatamente o contrário. Foi a caneta que foi criada para realizar a vontade do ser humano escrever. O raciocínio lógico sempre funciona por sua ordem. Falando da razão do ser humano existir, o quadro tem o mesmo entendimento, onde temos um criador, uma criação e o produto dessa criação. Podemos chamar o criador de Jeová, a criação de ser humano e o produto dessa criação de consciência. Primeiro vamos conceituar o que é a consciência. A consciência é um complexo único onde se manifesta ou pode se manifestar todas as coisas. É ela que dá sentido e valor a todas as coisas. E sem consciência, nada é ou não tem importância de que seja. E fora de ser um manifestador de existência, é a consciência também que pensa, raciocina, forma as ideias, pondera e toma as decisões. Isto é a consciência que deve entender as coisas e tomar suas decisões. Se ela tomar uma decisão errada, pode amargar uma eternidade no vazio do nada. E é neste ponto que entra o propósito do Criador Deus. Jeová, o Criador, já assentou a porção do seu Espírito em cada um de nós pela vida. E pelo propósito do Criador Deus, nós, como criação, devemos produzir consciência deste Espírito e andarmos por ele. Este Espírito é a vida eterna das nossas consciências lá no plano do céu, ao passo que, se a consciência andar pela carne, cairá no vazio eterno sem volta depois que a carne morrer, pois nem voltou com o Espírito a Deus e nem ficou com a carne que morreu. É simples o entendimento dentro do propósito de Deus. Então, não pode existir coisa mais importante para uma criação do que a sua razão de existir. Sabemos que como criação somos descartáveis, mas com a sua função dentro do propósito da vida. Não temos que fugir disso. Todos os nossos sentimentos estão dentro das nossas consciências, e estes sentimentos podem ser carnais ou espirituais. Dependerá de onde a consciência estiver ligada.